Bom, agora passando para a Helena. Helena, como eu disse, pesquisadora, atuou em gestão de políticas públicas de juventude em diferentes organismos, né? Em conselhos, tanto a nível nacional quanto a nível local em São Paulo, e tem uma capacidade enorme de conduzir esse debate, sempre provocando esse debate na Fundação Pessoa Abramo, e vai nos brindar aqui com sua contribuição em torno de uma questão fundamental, né, Helena? Por que que a juventude brasileira não é neném? E o que caracteriza, então, a juventude brasileira, né? Acho que essas são as questões fundamentais, que eu acho que nos trazem aqui e que, para a gente avançar na discussão, é importante que você nos provoque. Então, tá contigo a bola, Helena. Boa noite, Gabriel. Muito obrigada por me passar a palavra. Eu também queria começar agradecendo a Fundação, principalmente, né, o Breno, a Vanessa e o Paulo Okamoto por terem aberto esse espaço para a gente debater esse tema que nos preocupa tanto, né, mas que a gente, na verdade, tem poucas, eu acho, chances de conversar com mais cuidado, com mais densidade, né? Porque a correria dos eventos, dos acontecimentos, poucas vezes deixa tempo para a gente poder fazer uma conversa mais reflexiva, né? De tentativa de adensar mesmo o diagnóstico. Então, acho muito bacana que o NAP Juventude, né, Gabriel, tenha proposto esse debate e a a diretoria da Fundação tenha topado, né, fazer esse debate e oferecendo isso também como uma possibilidade de atividade preparatória para o Congresso do PT. Como coube a mim trazer alguns dados e informações, eu vou partilhar, né, aqui, vou tentar botar aqui na tela, eu trouxe alguns gráficos, alguns dados, para a gente poder fazer essa discussão olhando mais mesmo para a possibilidade de ver alguns dados, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim, Helena, tá ótimo. Sim, Tá, ok. É que eu não enxergo vocês, então vou falar no escuro, né? Então, a Nádia já falou bastante, foi muito legal, Nádia, você ter colocado, né, o questionamento que a gente já acumulou entre, como você disse, os setores progressistas, sobre essa discussão dos neném, né? A questão é, mas eu acho que mesmo assim é importante a gente relembrar que muitas vezes o tema do trabalho, quando se discute a questão do trabalho sobre os jovens, é sempre muito mais sobre o tema do não trabalho que o debate fica focado, né? Por muito tempo, a grande questão colocada foi a questão do desemprego, e é um problema grave, é um problema que tem que ser enfrentado, mas também muita gente fala na questão do problema do desalento, do desengajamento dos jovens, né? Principalmente expresso nos dados sobre os jovens que não estudam nem trabalham, né? O debate mais atual também foca na questão de que as mudanças na configuração do mundo do trabalho impõem uma tendência do desaparecimento do emprego e, nesse processo, a perda de sentido ou de centralidade de trabalho para as novas gerações, né? Como decorrência disso tudo, o distanciamento dos jovens da identidade como trabalhador, ou o desinteresse das novas gerações pelos direitos do trabalho e pela luta por direitos, né? E que hoje está muito mais colocado uma ideia de demanda de não trabalho ou de afastamento da ideia de emprego em troca de uma demanda, né, por autonomia, flexibilidade e protagonismo que desembocariam no desejo de ser empreendedor e não trabalhador, né? É, e mais recentemente, eu acho que um tema que tem aparecido um pouco na contraposição dessa discussão é a discussão da necessidade da gente discutir a precariedade do trabalho dos jovens. Então, eu queria dizer que o que eu trouxe aqui para falar são alguns dados
tanto para a gente pensar na desconstrução dessa ideia dos neném, né? A Nádia já falou muito da questão do sentido, né? Do sentido que o termo do neném traz, como se fosse uma escolha, uma postura, um problema de postura dos jovens, e por isso a crítica que se faz, né? E a substituição do termo dos neném pelo sem, ou seja, se os jovens estão sem trabalhar e estudar, isso não é por uma questão de postura dos jovens, mas por uma série de obstáculos, dificuldades, né, de negação de direitos ou dificuldades de inclusão que são colocadas para os jovens, do que qualquer noção de qualquer, digamos, desculpa, qualquer, do que uma evidência de uma postura geracional, de uma característica dos jovens ou dos jovens dessa geração. Né? Eu acho que isso é muito importante, essa crítica foi muito importante, acho que ela está bastante sedimentada entre nós, pelo menos, mas eu acho que é importante a gente ir além, né, disso e tentar olhar, né, como disse a Nádia, nada disso é por acaso, né? Os nenéns são tomados, né? Os jovens que estão no trabalho é o principal indicador pelo qual a questão da juventude é vista, inclusive, nos relatórios internacionais, porque o único indicador que está nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que diz respeito diretamente aos jovens, e por isso, muitas vezes, os diagnósticos todos sobre a juventude partem desse indicador. Então, acho que é importante a gente destrinchar mais. Né? E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que como indicador sintético, né, que junta várias dados para construir um indicador sintético, e ele, na verdade, esclarece pouco sobre a real situação dos jovens, e ele mais esconde do que revela as questões importantes para a juventude. Né? Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, desculpa, eu deixei um gráfico desatualizado aqui, tá, esse gráfico de 2021, eu não consegui refazer ele para dar os dados mais recentes de 2024, que acabaram de sair no IBGE, mas o importante aqui é a gente vê que, normalmente, né, agora diminuiu a porcentagem de neném, né, na verdade, o IBGE usa o termo nem estuda, nem está ocupado, nenô, né, até para tentar escapar um pouco desse estigma, né, que está contido no termo neném. Ele não está, né, se estava 25% em 2018, ele agora baixou para cerca de 18%, né? Então já teve uma diminuição, mas mesmo assim esse dado ainda ele é exagerado, eu digo, né? Ele é super valorizado, porque se a gente primeiro olha nas diferentes etapas que constitui a etapa da vida juvenil, nas diferentes idades, né? Então, ele assume significados completamente diferentes, né? Porque não estudar e não trabalhar tem pesos totalmente diferentes conforme se a gente está falando de adolescentes de 15 a 17 anos. Para quem, né, não trabalhar pode não ser um problema, muito pelo contrário, e ao contrário, estudar é fundamental, né? Então, se a gente desdobra, né? Se a gente olha pelas faixas etárias diferentes, a gente vai ver que a porcentagem de nem ou nenô ela é muito pequena na adolescência, felizmente, porque a grande maioria dos nossos adolescentes está na escola, está estudando, né? E ela aumenta nas faixas etárias seguintes, mas ela é também, se a gente olhar, vai ter uma diferença de gênero diferente, né? E aqui, no caso, é muito mais o fato de não estar na escola e que a gente também tem que olhar, né? Olhar um pouco para esse dado, se perguntando se esses jovens não estão na escola porque já terminaram seu percurso educativo ou se eles saíram antes de concluir o seu percurso educativo, né? E o fato de não estarem ocupados também muitas vezes não quer dizer que está fora da força de trabalho, né? Eles podem estar desempregados. Então,
esse indicador sintético ele nos diz pouco sobre os reais problemas que as juventudes enfrentam. Então, a gente precisa destrinchar eles para eles poderem revelar outras questões que vão muito além do chamado desengajamento dos jovens da escola e do trabalho, né? E aí, quando a gente desdobra e vai vendo as diferentes atividades, situações que esses jovens estão envolvidos, a gente vai ver que tem muito jovem que está, sim, enfrentando dificuldade de entrar no mercado de trabalho pelo desemprego, tem muitas jovens, né, principalmente as jovens mulheres, que não estão trabalhando porque estão ocupadas pelo trabalho doméstico invisível da casa e dos cuidados, né, muitas vezes com filhos pequenos, ou com necessidade de cuidar de outros membros da família, é, e, que por isso também encontram dificuldade no mercado de trabalho, porque a gente sabe que o mercado de trabalho não emprega mulheres com filhos pequenos, tem muito mais resistência a dar emprego para mulheres com filhos pequenos, porque acham que essas mulheres vão faltar muito, etc. Né? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra também o envolvimento dessas jovens, a gente vai ver que são as mulheres que têm a maior carga desse trabalho. As mulheres jovens têm uma carga imensa, então 60% das mulheres que estão na condição de nenô, né, que estavam em 2021 na condição de nenô, elas estavam envolvidas com as tarefas do trabalho doméstico. Né? Então, não é que elas não estão fazendo nada. O DIESE fez um boletim agora, bem recentemente, desenvolvendo essa mesma tese que a gente está desenvolvendo aqui, né, e mostrando como que exatamente entre essas pessoas que são consideradas nenô, né, elas não o questionamento da tese é que elas não estão fazendo nada, né, 60% estavam buscando emprego, realizando afazeres domésticos ou fazendo algum outro tipo de curso que não é considerado no ensino regular, né? E aqui tem o dado também, que eu estava falando antes, de que 61% dos que são nenô já tem a educação básica completa, né? Então, não é aquela tese de que são os jovens que né, se desengajaram completamente do sistema educativo e por isso não encontram emprego, né? Ou quando a gente faz essa diferença entre quem está ocupado e quem está na força de trabalho, a gente também tem uma diminuição naquela época a gente tinha de 25% para 15%. Então, é só um chamamento a mais que eu acho que a gente tem que ir muito além mesmo desse tema, dessa discussão. Esse indicador sobre os jovens que não estudam trabalho, ele pode ser útil para algumas coisas, mas ele não é útil para a gente fazer um diagnóstico dos problemas que afetam a nossa juventude. Né? E o outro problema é que eles, muitas vezes, a insistência e a exclusividade desse indicador, ele esconde o outro lado da moeda, que é o que a gente quer chamar atenção aqui, que, na verdade, a juventude brasileira está envolvida, intensamente envolvida em várias atividades, e pior, ela enfrenta uma sobreposição de atividades, né? E a gente precisa olhar para este problema. Então, eu trouxe o gráfico aqui das taxas de participação e de ocupação dos jovens. Taxa de participação é a porcentagem de jovens que está no mercado de trabalho, trabalhando ou procurando trabalho. E a ocupação é que eles estão efetivamente ocupados, ou estavam ocupados no momento que a pesquisa foi feita. E aí a gente vai ver que, excetuando os adolescentes, que felizmente estão em menor proporção do que já estiveram no mercado de trabalho, os jovens a partir dos 18 anos estão, na sua grande maioria, trabalhando, né? Trabalhando ou procurando trabalho. 8 em 10 jovens estão ou trabalhando ou procurando trabalho. E a frequência à escola, que também não é tão alta como poderia ser, na faixa dos 18 aos 24 anos e dos 25 aos 29, mas na adolescência a gente tem quase 95% dos nossos adolescentes frequentando a escola, né? E o que também é uma questão que a gente precisa começar a olhar com mais atenção é que, muitas vezes, essas duas atividades se sobrepõem, né? Então, aqui a gente tem o dado, o IBGE tem colhido esse dado de quantos estudantes, por faixa etária, estão também ocupados, né? Então, a gente tem o dado de que, no total de jovens, né, em 2023,
43% dos estudantes estavam também ocupados, ou seja, trabalhavam, estudavam e trabalhavam ao mesmo tempo, né? E esse dado não tem caído, ele tem crescido para os jovens de 18 a 24 anos. Para os jovens de 15 a 17 anos, felizmente, tem diminuído. Era 13% em 2016, 12% em 2023. Mas para os jovens de 18 a 24 anos, não. Aumenta. A tendência é de aumentar, né? A porcentagem de jovens que estudando também trabalham, né? São em 2023 eram 3,5 milhões de jovens estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E aqui eu queria mostrar uma coisa que eu acho que é muito importante e dizer que na questão do diagnóstico, né, de olhar os dados sobre a juventude no trabalho, é muito importante a gente fazer aquela diferenciação das diferentes idades, porque, de fato, a questão do trabalho para a adolescência é uma coisa, a gente tem, né, o nosso esforço é pensar que não deveriam estar trabalhando, né, deveriam estar inteiramente dedicados à escola, e, ao mesmo tempo, a gente ter a consciência de que, para além dos 18 anos, por mais que a gente possa achar que os jovens deveriam também ficar dedicados ao estudo e não trabalhar, não é o que ocorre na realidade brasileira. Os jovens, né, assim que fazem 18 anos, buscam inserção no mercado de trabalho e é claro que há diferenças de situação social que fazem com que jovens de famílias de baixa renda tenham muito mais necessidade de buscar renda no mercado de trabalho, mas não é só esse a questão, e o fato é que a imensa maioria dos nossos jovens, a partir dos 18 anos, começa a, né, a construir um percurso de inserção no mercado de trabalho. E isso não há tendência de queda nesse montante. Aqui, esse gráfico mostra, a linha azul é a taxa de participação, ou seja, os jovens que trabalham ou procuram trabalho, dos adolescentes de 15 a 17 anos, de 14 a 17 anos, vindo lá de 2002, quando eram 41% os adolescentes no mercado de trabalho, e em 2025 tem uma queda expressiva para 15, cerca de 15%. Né? O que é muito importante, acho que isso é fruto das políticas de combate ao trabalho infantil, para as políticas que aumentaram a inclusão dos jovens no sistema educacional e de garantia da sua permanência no sistema educacional, né? A inclusão do ensino médio na educação básica, acho que tem um peso muito importante nessa queda da entrada dos jovens no mercado de trabalho, Bolsa Família, todos os outros os nossos programas que visam, né, a permanência do jovem na escola, mas para os jovens acima de 18 anos, você tem oscilações, você tem uma queda na pandemia, mas ela está ali no mesmo montante, né, se mantendo no mesmo montante há cerca de 25 anos, girando em torno de 7 em 10 jovens. E aqui eu peguei só jovens de 18 a 24 anos, porque infelizmente o IBGE não está nos dando os dados de 25 a 29 anos, ele junta com o pessoal da casa dos 30 anos. Então, eu selecionei os dados, a partir daqui, quase todos os dados que eu vou falar sobre os jovens do mercado de trabalho são dos jovens entre 18 e 24 anos. Né? Na faixa de 18 a 24 anos, 7 em 10 jovens estão no mercado de trabalho e isso não tem um cenário de grandes modificações. Né? Então, são 13 milhões, são mais de 15 milhões de jovens entre 18 e 24 anos no mercado de trabalho, jovens trabalhadores. E é importante, então, a gente olhar para além das dificuldades de entrar no mercado de trabalho, é muito importante a gente olhar para o que acontece com os jovens no mercado de trabalho. Então, eu já falei da taxa de participação, esses dados são dados de 2023, do IBGE, da PNAD contínua. A gente vai ver que os jovens, apesar de terem maior escolaridade que o conjunto da população, né, porque a nível de escolaridade vem crescendo, né, as novas gerações são mais escolarizadas, e apesar de eles serem mais escolarizados e, teoricamente, melhor preparados para ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, eles têm, em todos os indicadores, eles têm desvantagem, todos os indicadores da qualidade do trabalho estão em desvantagem em relação ao conjunto da população trabalhadora.
né? Então, eles têm uma taxa de informalidade maior, eles têm eles trabalham tanto quanto os jovens, eu diria, né? A taxa de participação, no caso dos jovens de 18 a 24 anos, é até maior do que a taxa da participação da população como um todo. Tem uma jornada de trabalho tão intensa quanto, porque é praticamente igual a proporção de jovens e da população que trabalha numa jornada de 40 horas ou mais, mas estão em empregos mais precários, tem salário muito menor, quer dizer, o salário médio do jovem é muito menor do que o salário médio da população trabalhadora. E um indicador interessante para a gente ver essa questão da renda é a porcentagem de jovens que ganha um salário mínimo ou menos como renda do seu trabalho principal, quase metade exagero, mas 43% dos jovens ocupados ganham um salário mínimo ou menos como renda do seu trabalho. Então, é um indicador de que a juventude como um todo enfrenta já condições mais precárias no mundo do trabalho do que o conjunto da população adulta, e a gente sabe que não é que o retrato dos trabalhadores adultos seja muito bom, mas a dos jovens é pior ainda, né? Eu aproveito para falar aqui que eu fiz essa comparação para a gente entender a singularidade da juventude. Teria muito a dizer sobre um tema que a Nádia puxou, sobre as desigualdades internas ao segmento juvenil, né, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, na questão territorial, mas não dá tempo de fazer isso agora. Eu vou correr para conseguir apresentar um panorama mais geral que tenta levantar os temas principais que os jovens enfrentam no trabalho, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante, né, Só um sinal de tempo, Helena. já tem que concluir. Eu não Cinco estou vendo, minutos. então eu vou pedir a licença para falar mais três coisas que são importantes, tá? Senão não concluo minha argumentação. Que eu acho que a outra coisa que é muito importante de entender que tipo de trabalho é esse que os jovens estão. Então, tem mais, além do mito dos neném, eu acho que tem um mito da questão do empreendedorismo, né? Essa ideia de que não há mais emprego, que os jovens não conhecem, não têm mais a experiência do trabalho assalariado. E esses dados que o IBGE produz todo ano são muito importantes, que mostram o que o IBGE chama de posição na ocupação, que a gente pode entender também qual é a relação de trabalho. Então, esse gráfico é mais complexo, mas eu não vou me deter nos detalhes, mas o importante é a gente dizer que, na verdade, os jovens que estão ocupados, a grande maioria dos jovens ocupados, na verdade, está numa relação de emprego de assalariado, né? 75% dos jovens ocupados, ou 20 milhões de jovens trabalhadores, têm empregos assalariados, formais e informais. Os conta-próprios, que são autônomos, onde poderiam estar os empreendedores, são 17%. Em 2024 eram 17%. Empregadores é 1,3%, né? Que é onde também poderiam estar os empreendedores. Então, a realidade do trabalho da juventude brasileira é que o trabalho assalariado é a experiência muito mais presente no trabalho dos jovens do que essa de conta própria, né? Entre os trabalhadores assalariados, 64% tem carteira assinada, ou seja, são CLT, e 35% tem informalidade, né? Aqui é um gráfico que mostra a proporção, que também a gente fala o crescimento exponencial dos jovens da conta própria, dos jovens autônomos, o emprego está deixando de existir, não se verifica isso também, porque de 2012 para até 2024, a gente percebe oscilações, um crescimento do trabalho por conta própria, mas o montante, né, a dimensão continua a mesma. 8 em 10 trabalhadores, jovens trabalhadores, são assalariados, né? Em 2012 era assim, em 2024 também é assim. E aí, eu acho que a última coisa que eu vou falar, Gabriel, vou pedir licença para estender um pouquinho nisso, que a gente precisa diferenciar a questão o que a gente fala de informalidade e de relação de trabalho, né? Entre os informais, você tem os assalariados sem carteira de trabalho e os conta própria sem CNPJ. E, na verdade, a gente tem mais jovem trabalhador assalariado sem carteira de trabalho
do que CNPJ sem conta própria. Minha bateria está acabando. Desculpa, desculpa, estou aqui atrasando as coisas. E acho que isso é muito importante, porque eu acho que quando a gente discute a precariedade, a gente tem que estar atento para isso. Esse contingente gigante, 7 milhões de jovens trabalhadores assalariados sem carteira. Eu acho que a gente não está olhando para isso com a necessidade. Teria, bom, outras questões que eu não vou entrar, porque não vai dar tempo, das novas formas de trabalho, a terceirização, os trabalhos de plataforma. Eu só queria também chamar a atenção, né, os trabalhos de plataforma que têm nos ocupado, porque é uma questão importante, porque é uma questão nova, uma questão que a gente tem que está na agenda, mas eles, hoje, nos levantamentos do IBGE, apenas 2% dos jovens ocupados estão ocupados em trabalho de plataforma. Isso não tira a importância política do tema, mas para a gente ter um pouco de dimensão, quando a gente às vezes acha que todos os jovens que trabalham estão trabalhando em serviços de plataforma, isso também não corresponde à verdade, né? E, por fim, a última coisa que eu queria falar é que eu acho que a gente também precisa olhar para as demandas que têm sido expressas publicamente pelos jovens trabalhadores, né, para a gente poder conversar sobre como é que o partido tem que responder. Então, eu acho que a Nádia falou da bandeira, mas não falou do movimento. Eu acho que esse movimento que surgiu há pouco tempo atrás, do Vida Além do Trabalho, né, do VAT, que exatamente localiza na questão do excesso da jornada de trabalho, um dos problemas centrais, né, que não permite a conciliação com as outras atividades que os jovens têm, né, e que causa problemas de exaustão e de saúde, né, e que pede a ideia do jovem tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, ou seja, pede descanso remunerado, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente lembrar que é um movimento protagonizado por jovens assalariados da base da pirâmide de ocupações, que é o setor de serviços, né? Onde estão 38% dos jovens ocupados. Então, é um movimento protagonizado por jovens trabalhadores que colocou um tema na agenda política do país. Então, eu acho que esse é um tema que eu acho que poderia ser um dos eixos de condução da atuação do Partido dos Trabalhadores para o tema da juventude nesse campo. Eles estão colocando uma atualização dos direitos do trabalho. Né? Eles estão indo na contramão de todas as narrativas construídas sobre a juventude, que diz que a juventude não está nem aí, não quer trabalho, não está nem aí para os direitos, não está nem aí para o trabalho com carteira assinada, que prefere fazer outras coisas, e você tem um movimento tão vigoroso a ponto de colocar uma agenda com centralidade que a luta contra a escala 6 por 1 tem hoje, inclusive assumida pelo nosso governo, foi puxada, desenvolvida, proposta na agenda pública por um movimento de jovens trabalhadores das periferias. Né? Eu acho que tem outras coisas também, tem a questão da demanda, da questão dos assédios, adoecimentos, muitas vezes levantado pelos trabalhadores do telemarketing, que também são, na maior parte das vezes, são assalariados e são, na maior parte das vezes, até inclusive com CLT, e a questão do break dos apps, a discussão sobre o vínculo de trabalho, que também repõe o tema dos direitos do trabalho. Né? E acho que agora eu passo a bola para o Vitor, porque acho que a pergunta que a gente tem é que tipo de resposta a gente tem e pode dar para essas questões que estão sendo levantadas pelos jovens. E peço desculpas pelo excesso, alongamento da minha fala, e paro aqui de falar. Muito obrigado, Helena. Sempre muito assertiva a sua contribuição. Eu acho que ajuda a elucidar muito o quadro real vivido pela juventude brasileira a partir de evidências, essas sim evidências, né? Que ajudam a contrapor o discurso hegemônico que buscam impor para a nossa juventude, né? A realidade é essa, que a juventude é trabalhadora, na sua imensa maioria assalariada e que demanda melhores condições de trabalho.